Olá, internautas. Estamos em tempo real, ao vivo, com mais um programa Mesa Redonda. E nessa Mesa Redonda de hoje, estamos contando com a ilustre presença do engenheiro civil Heitor Manuel Pereira, presidente da AEPET e também militante há bastante tempo. Vamos falar sobre a questão dos leilões de petróleo e gás, principalmente da 8ª rodada que está sendo retomada no mês que vem. E a gente também participa com a presença do diretor do sindicato do Sindipetro RJ, Abílio Tosini, também da nossa companheira Fátima Lacerda, jornalista da Agência Petroleira de Notícia. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Heitor Manuel Pereira. Seja bem-vindo, Heitor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Petroleira. Boa tarde, também o microfone aberto para o nosso diretor do Sindipetro RJ, Abílio Tosini. Boa tarde, Candal. Boa tarde, Fátima Lacerda, também aqui presente. Boa tarde, Heitor Pereira. Boa tarde, webistas, ouvintes, né? Para quem ouve, para quem também não deixa de ser ouvinte pela rádio web. É uma satisfação estar aqui junto com o Heitor, mais uma vez tentando levar a nossa mensagem para que outros brasileiros reflitam sobre essa questão do petróleo e gás, uma questão cada vez mais crucial no cenário internacional. Pois é, e essa ligação da questão do petróleo e gás está diretamente ligada à questão da soberania nacional. E, nesse sentido, a AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, tem levantado sua voz há bastante tempo já e sempre levantando a bandeira do nacionalismo. Eu começo a perguntar ao Heitor como é que ele vê essa retomada do 8º leilão. Quer dizer, já passamos a ter o 9º leilão, aí volta para o 8º, uma rodada que já tinha sido cancelada, aliás, por uma ação impetrada pela AEPET, diga-se de passagem. O 8º leilão foi interrompido por uma luta, uma bandeira levantada pela AEPET, com apoio também do Sindipetro RJ e de outros atores. Eu gostaria que você se posicionasse a respeito, Heitor, com relação a essa volta do 8º leilão. Parece que ressuscitaram um defunto. Como é que você vê isso? Bem, a gente vai retornar um pouco da história dos leilões da Petrobras a uma ação de inconstitucionalidade da lei do petróleo, patrocinada pelo governador do Paraná, o senhor Roberto Requião, e que essa ação ao Supremo Tribunal Federal teve um relatório muito importante em defesa da soberania nacional do ministro Carlos Aires de Brito. E nesta altura do acontecimento, era presidente do Supremo Tribunal Federal um cidadão que deve ser muito conhecido do povo brasileiro pela sua carreira política e pela sua postura contrária aos interesses nacionais. Se chama Jobim. Hoje, assumindo o Ministério da Defesa do Brasil, Jobim era o presidente do Supremo Tribunal Federal e, na oportunidade, ele, de madrugada, o ministro Caio de Brito deu a liminar, considerando a lei do petróleo como inconstitucional, como efetiva ela é, notadamente no seu artigo 26, e de madrugada o Jobim foi no Supremo e assumiu como presidente e suspendeu os efeitos da liminar, dizendo que era uma decisão monocrática do ministro e que essa decisão tem que ser do Pleno do Supremo. E, portanto, ele suspendeu a liminar e, posteriormente, no Supremo, nós tivemos apenas como um voto tremendamente favorável ao Brasil, que foi do ministro Marco Aurélio de Mello. Todavia, os outros 7 ministros, sem grande discussão, sem grande argumentação, não aprovou o relatório do ministro Caio de Brito e considerou inconstitucional uma lei efetivamente inconstitucional. Ela considerou constitucional uma lei que, no seu artigo 26, notadamente, é tremendamente inconstitucional. Isso aí mostra que a luta em defesa do petróleo brasileiro é uma luta cruenta de mais de 60 anos. O que aconteceu agora? Aconteceu agora um fato muito interessante.
A Agência Nacional do Petróleo é uma criação dos anglo-saxões dos Estados Unidos, que na década de 20 criou uma agência de petróleo no estado da Califórnia para defender os consumidores. Mas no processo do desenvolvimento, ela passou a defender as grandes corporações dentro do próprio Estados Unidos. Fernando Henrique Cardoso, por determinação da oligarquia financeira, resolveu alterar toda a filosofia administrativa do Brasil e montar uma série de agências. A Agência Nacional do Petróleo é uma agência que existe para defender os interesses das grandes corporações petrolíferas estrangeiras, notadamente as anglo-saxônicas. Esse é o objetivo da Agência Nacional do Petróleo. Aí o que é que acontece? Acontece que o senhor vice-presidente dos Estados Unidos, chamado senhor Dick Cheney, que é um dos donos da Halliburton, uma grande empresa de petróleo dos Estados Unidos, indicou o seu executivo para ser diretor da ANP. E o presidente Lula pegou esse nome, mandou para o Senado, e o Senado rapidamente aprovou o nome desse cidadão, executivo da Halliburton em Angola na época, que deve continuar ainda ligado à Halliburton, para ser diretor da ANP. Esse cidadão se chama Nelson Narcisos. Nelson Narcisos. E o nome dele fica gravado na mente de todos os brasileiros. Nelson Narcisos é brasileiro somente porque nasceu no Brasil. Mas não tem nada com a nação brasileira. Pelos Estados Unidos com o nome de brasileiro e tal. É brasileiro, mas indicado, quer dizer, só tem de brasileiro o nome, né? Ele é daquele tipo que as casas dirigentes do Brasil aceitam. E o presidente indicou o nome dele para o Senado. O Senado aprovou praticamente sem discussão. O Narciso, quando chegou, deu uma entrevista à imprensa e disse aqui: vim aqui para liquidar com o monopólio da Petrobras. Vim aqui para desmontar a Petrobras. Aí ele foi com muita sede ao pote e fez um edital para o 8º leilão, em que ele proibia praticamente a Petrobras de participar dos leilões em pé de igualdade. E dizia: na Bacia de Santos, a Petrobras só pode concorrer em 8,5% do que é oferecido para o leilão. A Bacia de Santos. Apoiado mais ou menos, notadamente nesse ponto mais frágil do edital, que tinha outros, nós entramos no Clube de Engenharia, entrou a IPET, o Clube de Engenharia e os Sindicatos de Engenheiros do Rio de Janeiro, entramos com ação na Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, e a doutora Clay, na época deputada federal pelo Paraná, entrou em Brasília. E nós conseguimos uma liminar histórica, aprovada pela juíza, foi uma mulher. Essa liminar foi para o pleno do Tribunal Federal de Brasília, e o presidente do tribunal, outra mulher, deu uma decisão muito importante, dizendo que o leilão não podia ser realizado porque contrariava tudo que havia de legal em torno do próprio sistema capitalista. Muito bem, então o leilão foi suspenso. Acontece que a ANP insiste em doar as nossas jazidas de petróleo para as multinacionais estrangeiras. E entrou com uma reclamação, não sei o nome técnico, disse que eu não sou advogado, no Supremo Tribunal Federal. E a ministra do Supremo Tribunal, a ministra Northfleet é o nome dela, a ministra do Supremo, ou ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace Northfleet. Pelo nome a gente vê qual é a raiz dessa senhora ministra, Northfleet. A ministra Northfleet, numa decisão monocrática, suspendeu a liminar do Tribunal Federal do Rio de Janeiro, de Brasília. Numa decisão monocrática. O Jobim suspendeu a decisão liminar quando essa decisão liminar era a favor do Brasil. A ministra Northfleet suspendeu a liminar que era contra os interesses das multinacionais estrangeiras. Baseada nisso, a ANP, que é sedenta de doar nossos campos de petróleo para as multinacionais estrangeiras, haja vista, não é um fenômeno histórico que só sociólogos do futuro poderão esclarecer melhor, o presidente da ANP é um cidadão que lutou na sua juventude toda em defesa do monopólio estatal do petróleo. Deputado comunista pela Bahia. Haroldo Lima. Eu não sei mais o que é comunista no Brasil, porque tem Haroldo Lima, tem o cidadão que é senador pelo Ceará, grande defensor de Renan Calheiros,
tem um presidente da Assembleia Legislativa do Acre, grande turismo, encheu um navio para passear pelo Rio Solimões. Então o que acontece? Nessa frente de coisas, a situação do 8º leilão está sob júdice. E nós estamos lutando para que essa decisão vá para o plenário, como foi a outra, do Requião. E no plenário nós achamos que o plenário deve manter a liminar contra o 8º leilão. Por essa razão é que a ANP tem pressa. E nós vamos agora defender, a partir depois do Carnaval, desencadear uma campanha junto aos ministros e solicitar a toda a sociedade brasileira que pressione os ministros do Supremo Tribunal Federal para manter a suspensão do 8º leilão. Estamos conversando com o engenheiro Heitor Manuel Pereira, 52 anos de engenharia. Desde 52, quanto tempo de Petrobras, Heitor? 51. Entrei no dia seguinte que me formei. Poxa, 52 anos de Petrobras. Entrei na Petrobras no dia 2 de janeiro de 1957. A Fátima está ali anotando um monte de coisa. Você está doida para fazer uma pergunta, né, Fátima? Uma perguntinha rápida, só para pegar o fio da meada. O senhor falou, então, que estaria subjúdice. Mas eu tenho lido que o leilão seria realizado em março. Poderia ser realizado, estando subjúdice? Como é que é essa situação? Acontece que a ANP não quer respeitar o Poder Judiciário. Como ele está convencido que o Poder Judiciário vai defender os interesses das multinacionais, ele quer atropelar. O justo seria ele esperar pela decisão final. Vamos admitir, e eu espero que seja essa decisão do Pleno do Supremo, mantenha a suspensão do 8º leilão. Vai anular todos os atos do leilão que foi exercido na dúvida dessa decisão judiciária? É uma temeridade. Mas eles não estão pouco se preocupam com temeridade, eles querem avançar avassaladoramente. Participa também dessa mesa redonda o nosso patrono Francisco Soriano, que está sempre presente às quintas-feiras nesse programa Mesa Redonda. A hora que você quiser se manifestar, Soriano, o microfone está aberto. Eu acho que temos uma pergunta aqui do Abílio Tosini. Abílio, por favor. São alguns comentários. Primeiro, o Francisco Soriano estava aqui me lembrando que o Sindicato EJ também subscreveu essa ação do Clube de Engenharia para suspender a 8ª rodada de licitações. A CUT-RJ também subscreveu. Agora, Heitor, você mencionou o nome desse cidadão, Nelson, mas de fato quem dá a palavra final na ANP é o diretor-presidente, o Haroldo Lima, não é isso? Eu duvido. Quem dá a palavra final mesmo é a maior autoridade da administração brasileira, que se chama o Presidente da República. O Presidente da República que determina fazer os leilões. O Presidente da República tira e bota os blocos que quer botar dentro do leilão. E se ele ficar quieto e permite que a ANP faça aquilo, ele em última instância, é o principal responsável. Portanto, o Presidente da República, numa decisão histórica e patriótica, agora em novembro, se retirou 41 blocos do 9º leilão. Ele pode ter retirado 100 blocos do 9º leilão. Por essa razão que a campanha agora é suspender não o 8º, todos os leilões de petróleo, até que se reformule a lei do petróleo. Mas aí, Heitor, voltando aqui, eu vou fazer outra pergunta antes de chegar a uma conclusão. Quem é o ministro ou ministra que vai relatar a discussão do mérito em si dessa ação sobre a 8ª rodada? Isso aí nós não temos conhecimento ainda. Está na mão da presidente do tribunal. Ainda não distribuiu para nenhum relator? Nós não temos conhecimento. Então é o tipo de ação que vai ficar 15 anos na pilha de processos e a decisão vai ser por não se tomar decisão. Que é muito comum, infelizmente, na justiça brasileira, decidir pelo ato de não decidir. Ao não decidir, você decide. Por essa razão é que nós não apelamos diretamente para a justiça. Diretamente que é o instrumento legal, mas apelamos para a sociedade pressionar. Porque se a sociedade pressionar, os ministros mudam de opinião. Bom, agora você falou que eu falei que ia fazer mais uma pergunta e dar a conclusão. Por tudo que o Heitor falou, nosso Congresso, Câmara de Deputados e Senado, são antros de negociatas. Lá se negocia tudo. Se negocia cargos, se negocia bois a preço super faturado, se negocia qualquer coisa. Mulheres de luxo que estão à disposição, como algumas aí que andaram sendo amantes de certos senadores. Lá dentro se negocia tudo, menos discutir o interesse da nação brasileira. É o poder legislativo do nosso país. O poder judiciário
quando quer, decide sem nunca decidir. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo de julgamento. Falo isso porque acompanho lá a disputa da UFRJ contra o Calecão, a SCB. A UFRJ ganhou, mas não leva. Agora, em 2008, completa 20 anos em o Poder Judiciário do nosso país. Está lá o Calecão funcionando no terreno da União. Até há pouco tempo funcionava um cassino eletrônico. Da família Puglioli, né, que tem muito dinheiro para... tem 8,5 milhões agora presenteados pela Petrobras com a Lei de Incentivo à Cultura. E tem detalhes que não dá para falar aqui por ainda, porque o Tribunal de Contas da União está averiguando. Alguns órgãos, em algumas situações, por isso que eu perguntei quem é o relator. Depende da pessoa, porque no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Tribunal de Contas da União, nem todos fazem esse jogo sujo contra a nação brasileira. Tem pessoas íntegras e honestas, não são a maioria, infelizmente, mas tem. Agora, tirando essa questão, o Poder Legislativo conspira contra a nação brasileira. Está lá o Senado que aprovou a Lei do Gás, entregando de um dia para o outro, se fosse aprovado na Câmara, não fosse o levante feito pela IPET, pelo Sindipetro ou outras entidades, seria aprovado na Câmara, se o presidente Lula assinasse, em uma canetada, toda a rede de gasodutos da Petrobras viraria da iniciativa privada. Alguns bilhões. O Maranhão fala da ordem de 15 a 25 bilhões, que tem que se calcular exatamente, mas nessa faixa de grandeza que seria expropriado da nação brasileira para servir a iniciativa privada. Então, o Poder Judiciário tem, infelizmente, essa característica de, quando não quer decidir, quando quer decidir, não decide. Porque se ele decidir, ele tem que decidir respeitando a Constituição, um conjunto de regras. Então, a forma de não se colocar em confronto com a própria legislação vigente não julga. Não julga e o poder não se expõe, não foi apreciado. Bom, e o Poder Executivo? O Poder Executivo é isso que nós estamos vendo. Elegemos um presidente, mas tem que negociar com a Câmara e com o Senado, e coloca ministro, coloca diretor da empresa A, diretor da empresa B. Na hora até de nomear um ministro para o STJ, para o STF, tem que fazer uma série de negociações, e nós vamos acabando caindo numa única saída para o povo brasileiro. Essa que o Heitor falou. É o povo brasileiro se mobilizar sem entrar em campanhas que enfraqueçam o Estado. Vou até sugerir que em breve aqui se faça um debate na Rádio Petroleira sobre essa campanha de retardar pagamento de imposto como uma manifestação política. Tá? Acho que as nossas manifestações não podem cair no erro de colocar em fragilidade, enfraquecer a estrutura de Estado que se luta por se construir. A estrutura de Estado que temos que lutar para ser democrática, mas sem dar margem para que essa grande imprensa assuma bandeiras que levem a negar o Estado, a não recolher impostos, a diminuir impostos dizendo que impostos são nocivos. Sem imposto não tem nação. Sem essa questão, sem esquecer essa questão, só tem uma saída. O povo brasileiro precisa se mobilizar, porque não contamos com o poder legislativo, não contamos com o poder judiciário e não contamos com o poder executivo, porque ele é refém dos outros dois. Essa mobilização parece que já foi iniciada, primeiro com a iniciativa do Sindipetro de colocar aí à disposição da sua categoria um veículo de comunicação democrático que lute, pelos interesses da soberania nacional. E esse é o objetivo principal, não só da Rádio Petroleira, mas também da Agência Petroleira de Notícias. Eu quero fazer uma ressalva para não contar com o Poder Judiciário, aquela estrutura do Supremo Tribunal Federal, onde estão ministros que estão lá de forma vitalícia, não prestam conta para a sociedade, o STF nem ouvidoria tem. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já tem uma ouvidoria estruturada para ouvir a população. O STJ já tem uma ouvidoria estruturada. O Supremo Tribunal Federal, eu já fui barrado 2 vezes. Porque uma vez, apesar de estar de paletó e gravata e tal, olharam para minha calça jeans não entra. Entende? Aí outra vez eu arranjei uma calça que eu não tenho, outro tipo de calça, sem ser calça jeans, fui lá, olharam para o meu pé, não, tênis não entra. Tá rindo ali, então. Tênis não entra. Então, a maior parte dos brasileiros não pode sequer entrar no Supremo Tribunal Federal.
que dirá ter uma expectativa que eles vão julgar a favor da nação. As grandes contas, os processos regulativos que envolvem grandes cifras, as decisões são a favor das grandes cifras e não a favor... Eu vou pedir aqui, só um minutinho, Fátima, eu vou pedir para o Heitor dar uma sugestão da quebra desse paradigma que foi levantado aí pelo Tosini. Como quebrar esse paradigma, Heitor? Né? A gente tem injustiça que não é justa, a gente tem um Congresso que não congrega, a gente tem deputados que não fazem a sua parte e a gente fica entregue ao Deus dará. Qual é a solução, qual é a sua posição com relação a isso? Primeiro, a democracia no Brasil é uma democracia formal, imposta pela oligarquia financeira, notadamente anglo-saxônica, porque o que acontece no Brasil acontece em todos os países submissos a essa hegemonia norte-americana. A democracia, a ditadura, quando veio militar, veio em todos os países da América do Sul, veio nos países da Ásia, todos que eram submetidos. Quando veio o rompimento e a volta, veio todo mundo atrás, bonitinho, um atrás do outro. O que acontece é o seguinte, o que eu prego, o que eu defendo e o que eu exponho toda oportunidade é o seguinte: o povo deve ler a sua Constituição Federal. E no parágrafo 1º do artigo 1º, o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil? Todo poder emana do povo. Por ele será exercido ou pelos seus representantes. Se os representantes não estão respondendo à confiança e interesse da nação brasileira, o povo tem que exercer o seu poder diretamente, através de plebiscito e de referendo. Mas eles não querem regulamentar. Então, você tem que forçar, se organizar de todas as maneiras possíveis, colocar as diversas discordâncias em segundo plano e verificar que nós estamos com a nossa soberania sob uma ameaça crescente. Isso só pode ser haver um retorno dessa posição se a sociedade se organizar. E se organizar o quê? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana diretamente do povo. Bom, vou abrir aqui o microfone para o Francisco Soriano, que está aí que doido para falar também, né, Soriano? Eu quero inicialmente cumprimentar aí a mesa, especificamente saudar o Heitor Pereira e a você, Candal, a Fátima, ao companheiro Abílio, ao nosso mesa aqui, o companheiro André e você, o rádio ouvinte. Mas, o Heitor, eu estou em busca da palavra perdida. Você participou da campanha do Petróleo é Nosso, juntamente com Maria Augusta Tibiriçá. Já naquela época, você habitou as prisões brasileiras, por ser um nacionalista, um defensor da nossa pátria, que fala de patrimônio, que entende que patriotismo tem que ser conjugado exatamente com estudos nacionalistas, senão a gente cai num vazio aí e sem maior fundamentação ou profundidade. Nós tivemos, Heitor, a campanha do Petróleo é Nosso, em que houve ali uma sabedoria, não sei como foi esse caminho para a gente. A direta já, que também culminou com a vitória do povo, o Fora Collor. Na Bolívia, eu citaria a Guerra do Gás, que, como consequência, levou até ao poder um nacionalista que hoje está ali se autossustentando. Com a sua experiência histórica, Heitor, de que maneira a gente pode dar o checkmate no entreguismo, na falta de respeito à causa pública, às coisas públicas? Com a sua vivência histórica, que caminho você, a Maria Augusta, Barbosa Lima Sobrinho, né, que também nos honrou muito criando o Modecon, o que falta? É a gente se despir de humildade, no sentido de não sermos fundamentalistas, aceitarmos todos, para fazer essa união agora, e depois que atravessarmos o rio, a gente vai discutir nossas divergências. O que está faltando para nós nos unirmos? Está faltando uma coisa relativamente simples. Há um processo de liquidação da cultura nacional. Não se estuda a história do Brasil, não se conhece a geografia do Brasil. No meados do século XX, as lideranças sindicais, as lideranças políticas, conheciam um pouco da história do Brasil. Hoje são totalmente ignorantes e desinteressadas com a história do Brasil. E a história do Brasil é a maneira de a gente ter o que está acontecendo hoje. Tem coisas que acontecem hoje que a causa está na colônia, motivo da colônia.
Você imagina o seguinte, no Brasil acha-se que reforma agrária é uma providência comunista, quando os capitalistas de todo mundo acham que o Cabildo só desenvolve para a reforma agrária. Faz até manos militares. Quando os Estados Unidos derrotou o Japão em MacArthur, invadiu o Japão, a primeira coisa foi fazer uma reforma radical no Japão e outra radical na Coreia do Sul, o que aí fez com que o Japão se transformasse numa grande potência econômica com 20 anos depois, ou 30, por quê? Por causa da reforma agrária que fez lá. Quando se fala no Brasil, essa burguesia nacional acha que reforma agrária é um negócio de comunista, então está perdido. É preciso, portanto, antes de tudo, estudar a história do Brasil. Estudar a história do Brasil e saber o que é que está acontecendo. E como é proibido estudar a história do Brasil e as lideranças não estão interessadas. Eu aí vou fazer um comercial. Posso fazer um comercial? Claro, fica à vontade. Existe uma das inteligências brilhantes hoje do Brasil, se chama Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu li o livro dele e fiquei impressionadíssimo. Estamos divulgando o máximo o livro do embaixador Samuel Pinheiro. Esse cidadão consegue, de maneira clara e transparente, dar uma aula tremenda de história do Brasil e apresenta um programa de governo popular, realmente que vem ao encontro dos internacionais. Eu sugiro a todo cidadão que tem interesse pelo Brasil adquirir o livro, se chama Os Desafios Brasileiros na Era do Gigante, onde ele diz que apesar de tudo que aconteceu, o Brasil tem condições de ser uma grande potência. E em pouco tempo. É só mudar essa política que está aí, que vem sendo levada desde muito tempo e que, diga-se passagem, de uma certa maneira se agravou a partir de 1985. Nós tivemos uma democracia formal, eleições periódicas, etc. Mas os problemas centrais do país não foram equacionados. Reitor, talvez porque passaram alguns anos, 20 aí, caçando e matando lideranças que defendiam o país, né? Posso fazer um comentário sobre a pergunta que você fez para o Heitor? Pode. Eu vou fazer um comentário aqui e lembrando o seguinte. Nós estamos aqui criticando deputados, senadores, presidente, o governador do nosso estado que diz que a solução para o Galeão é privatizá-lo, os prefeitos, vereadores, né? Agora, eles não chegam lá assim, mais de forma biônica. Eles são eleitos. Então nós temos que discutir o nosso processo eleitoral. Temos que discutir quem financia as eleições, por que os deputados e senadores não têm compromisso com o povo, qual o compromisso deles é com quem? Com quem financia as eleições. Então nós temos eleições privatizadas no país. Eleições privatizadas que elegem deputados que já são impostados privatizados, senadores privatizados, eles fazem a sabatina final para eleger os diretores das agências reguladoras, o presidente das agências reguladoras, entre os quais a ANP, eles dão um aval final para que se o ministro do STJ toma posse, se o ministro do Supremo Tribunal Federal toma posse, eles aprovam o orçamento da União, aprovam as contas, aprovam quais são os impostos, aprovam lá suas emendas parlamentares para desviar o orçamento para manter o seu curral eleitoral. Então, nós temos parlamentares privados, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, porque a campanha eleitoral é financiada pela iniciativa privada. E eles já são eleitos com o cabresto no pescoço. E já estão de olho no financiamento da próxima eleição. Então eles têm que se manter fiel, comer na mão de quem financia as eleições privadas. Isso dá tema, inclusive, para um outro programa, que é a reforma política. E aí entra também a parte do povo. Porque mesmo o privado, se o povo for correr atrás, descobre qual é a intenção do candidato, o que o candidato fez antes, se ele já teve em outros cargos. Esses deputados e senadores que estão lá, numa próxima eleição, vão ser reeleitos em grande parte. Mais de 50% são reeleitos. E já estão mostrando quem eles são. Né? Agora, a culpa, de certa forma, uma parte, é do próprio povo. O que o nosso povo brasileiro quer? Nós estamos discutindo aqui a questão do petróleo e gás. Aí não podemos deixar de falar, é tema para um outro programa, o modelo de consumo de energia dos seres humanos, inclusive dos brasileiros. Nós queremos energia. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é o planeta Terra e as gerações futuras. As pessoas estão vendo aí aumento de furacões, secas prolongadas, reservatórios das nossas hidrelétricas chegando ao nível mínimo, mudanças climáticas drásticas, surgimento de doenças, essa questão da febre amarela entrando em áreas mais próximas de áreas urbanas, vários especialistas falando, são mudanças no habitat que estão levando a isso.
E continuam, queremos energia. E vão comendo o planeta inteiro como um bando de gafanhoto, come tudo que tem lá no pasto, no trigal, no milharal, até morrer de fome. Perfeito. Estamos conversando, esse é o programa Mesa Redonda, e nesse programa estamos conversando com o engenheiro civil Heitor Manuel Pereira, presidente da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, cujo tema hoje são os leilões das reservas de petróleo e gás. Nesse momento, a Fátima Lacerda, da Agência Petroleira de Notícias, vai fazer mais uma pergunta. É para o Heitor, Fátima? Bom, a par essas dificuldades todas aqui colocadas, né, do engessamento das instituições, dos problemas que se verifica do povo poder contar com seus representantes eleitos dentro do sistema representativo tradicional, que está todo dificultado, que é todo voltado para a manutenção de um sistema, do sistema capitalista, do modelo que já está aí. Todas as falas aqui apontam para a questão da necessidade de nos organizarmos, independentemente do legislativo, do executivo, do judiciário, de termos uma forma de organização concreta. Então eu queria aproveitar para anunciar e fazer um convite que nós já temos aqui uma organização importante que pretende crescer muito, que é o nosso movimento, a nossa campanha contra os leilões do petróleo e gás, e que fez uma ação já importante durante a 9ª rodada, que foi a ocupação da ANP, e temos que discutir ações efetivas para impedir essa 8ª rodada de leilão. E aí eu queria até convidar a todos os presentes e aos ouvintes que quiserem se engajar nessa luta para estarem no dia 14 de fevereiro, às 17h30, aqui no Sindipetra RJ, Avenida Passos 34, quando vamos estar fazendo mais uma das nossas reuniões para organizar formas de luta e de resistência popular contra essa entrega das nossas riquezas aos estrangeiros. Só para complementar a pergunta, o que eu queria perguntar ao Heitor é o seguinte: nos últimos dias tem saído algumas notícias, assim, até muito alvissaneiras, em relação à questão da possibilidade de autossuficiência em gás com Júpiter, né? A questão também da Petrobras com o campo de Júpiter, da possibilidade do Brasil se tornar autossuficiente na produção de gás natural. Outra notícia que saiu que coloca a Petrobras teria passado de 11ª para a 6ª empresa petrolífera do mundo. Todas essas notícias nos deixam felizes, somos brasileiros. A minha preocupação, que eu coloco, já fazendo uma segunda leitura dessas notícias, é se elas não seriam, de alguma forma, notícias quando elas são anunciadas, essas conquistas são anunciadas próximo de um leilão. Boa pergunta, formas de você estar aquietando a população, dizer, olha, o caminho que o Brasil escolheu não é tão ruim assim. Talvez a privatização não seja tão ruim assim. Olha só quanta coisa boa está acontecendo. Já somos a 6ª empresa do mundo, estamos perto da autossuficiência do gás. Quer dizer, essas notícias que são boas, que são importantes, elas têm uma dupla finalidade quando são veiculadas pela grande mídia? É cortina de fumaça, que eu queria fazer. Eu acho que não. A minha impressão é que essas notícias são profundamente alvissareiras e positivas. Isso demonstra que nós não podemos, na atual conjuntura da geopolítica de petróleo, permitir que continue havendo leilões nas nossas reservas. O petróleo chegou a $100. Há estudiosos independentes que dizem que em 2008 pode chegar até a $150 a $200 o barril. A produção do mundo não tem como aumentar. E a demanda continua aumentando, notadamente da China, da Índia e dos Estados Unidos. O maior consumidor de energia do planeta se chama Estados Unidos da América do Norte. Mais de 25% de toda a energia do planeta é consumida por esses esbanjadores da América do Norte, dos Estados Unidos. De modo seguinte, a notícia permite que o governo diga agora não há mais leilões. Por que não pode necessidade? O Brasil não se necessita de leilões. Por que não necessita de leilões? Você tem isso primeiro argumento.
A Petrobras garante autossuficiência por 17 e 20 anos. Com a descoberta desse campo do Tupi, essa autossuficiência poderá aumentar por mais 20, 30 anos. Portanto, dentro desse período não precisa fazer leilões. Só por esse motivo de ordem geológica e econômica. Segundo, não precisa fazer leilões porque já fizeram 8 leilões, tem muitos blocos aí a serem estudados e discutidos. E trabalhados no sentido de conseguir descobrir petróleo. Já tem bastante blocos distribuídos. Terceiro, a indústria do mundo não tem condições de receber mais encomendas. O que acontece? O preço da encomenda está subindo bastante. Hoje, para fazer uma plataforma, ela está custando 5, 6, 7 vezes mais cara do que uma plataforma que era construída há 10 anos atrás. Portanto, não há necessidade, sob o ponto de vista só econômico, de fazer leilões. Agora, tem outra consideração de ordem moral, não está pesando mais no Brasil, na sociedade brasileira agora, mas tem o seguinte, temos uma questão política importante. Se a presidência da República definiu em novembro de que a lei do petróleo contraria os interesses nacionais, não pode haver nenhum leilão dentro dessa lei que contraria os interesses nacionais. É um contrassenso. E quem pode decidir isso? O presidente da República. Ele pode dizer para o Ministério de Minas e Energia, não faz mais leilão até que se faça uma nova lei, pelo menos isso. Portanto, eu convido a sociedade a pressionar o presidente da República no sentido de determinar, como ele tirou os 41 blocos dados no leilão, que ele tire todos os campos de petróleo, todos os possíveis campos de petróleo de qualquer leilão. Não vai haver mais leilão enquanto não se fizer nova lei. E a sociedade vai ter que decidir qual é a lei de petróleo que ela quer. A IPET está estudando a reformulação da lei e vai oferecer a todas as entidades e a toda a sociedade para discutir publicamente qual é a lei de petróleo que o Brasil precisa e quer. De modo que, enquanto isso não for resolvido, não pode haver leilão. É o mínimo que um país sério pode fazer. Agora, se o presidente da República teve coragem patriótica, aliás, que eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito com essa decisão do Lula, de tirar os 41 blocos do leilão, o que é que acontece? Não pode haver mais leilão. O 8º leilão tem vários blocos da pressão, juntos secando os campos da Petrobras. Porque a ANP é uma agência das grandes corporações de petróleo internacionais. A ANP não defende nada do interesse do Brasil. Qual é a ação da ANP, que é sua obrigação fundamental de fiscalizar os postos de gasolina? O que tem de produtos deteriorados aí, contaminados, ela não está dando bola para isso. Agora, para essa televisão, tem uma pressa danada para dar nossos campos de petróleo para multinacionais. Amigo Tozini, como é que você vê essa questão do Lula ter o poder de decidir com relação a essa questão? Existem formas de se pressionar o governo Lula, o governo do presidente Lula, o PT? Existe, é o povo na rua, é o povo gritando, nós queremos que suspendam imediatamente os leilões das promissoras em petróleo e gás. Por quê? É importante que quem estiver participando, ouvindo o programa, entenda o seguinte. A Lei 9478 de 1997 permite que uma empresa multinacional participe da licitação. E aí ela começa a procurar petróleo. As áreas licitadas já são áreas promissoras, porque já foram pré-mapeadas pela Petrobras no passado. E entregue todo esse patrimônio de conhecimento de quais são as áreas promissoras para a ANP. Ou seja, já facilita, já meio caminho andado. Aí a multinacional encontra petróleo. Pela lei em vigor, ela encontrando petróleo ou gás, petróleo e gás, ela tem o direito de fazer com aquele petróleo e gás o que bem entender. Então, daqui a 15 anos, se o Brasil estiver precisando de mais petróleo, mais gás, mas as empresas multinacionais estiverem dominando a produção nas áreas promissoras, ela não vai abastecer o Brasil. Hoje, a Petrobras abastece o mercado interno a um preço de barril cerca de 25% mais barato do que está lá no mercado lá fora. Ela vai vender lá fora. É o que a Repsol já fez. A Repsol era a dona da refinaria de Manguinhos, produz petróleo aqui no Brasil, mas ela exporta o petróleo produzido do que refinar aqui dentro. E fechou a refinaria e demitiu 500 famílias. Não quis nem saber. Na época, a Petrobras estava apropriando cada barril de petróleo, entrando nas suas refinarias, a $45. Lá fora estava 60.
A Repsol concluiu o seguinte: eu vendo lá fora 60. Por que eu vou ter que refinar tudo aqui e já saio diminuindo o meu lucro? É essa a mentalidade das empresas que estão se tornando as donas das áreas promissoras em petróleo e gás. E nós vamos repetir isso aqui inúmeras vezes. Elas já controlam mais da metade das áreas promissoras em petróleo e gás. Daqui a 15 anos, se todas estiverem produzindo, mais da metade do petróleo e gás produzido vai estar na mão das multinacionais, para exportar para aquele país que paga mais. E aí quem vai ter condições de pagar mais pelo petróleo e gás? O Brasil, que ainda continua sendo um país do terceiro mundo, ou o hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, China, que está se tornando um grande consumidor, já é o segundo maior consumidor de energia do planeta. Estamos conversando com o Heitor Manuel Pereira, engenheiro civil, presidente da EPEC e também petroleiro há 52 anos. Participam dessa mesa redonda o petroleiro, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Estado do Rio de Janeiro, Sindipetra RJ, Abílio Tosini, também diretor desse sindicato, Francisco Soriano, e a jornalista Fátima Lacerda, da Agência Petroleira de Notícias. Agora, queria deixar o microfone aberto para o Francisco Soriano, que ainda há pouco colocou uma afinidade, eu senti uma afinidade com o Heitor na questão, na época da ditadura, soberania, que o Heitor também sofreu com o seu posicionamento nacionalista. E você, como nacionalista que é, Soriano, como é que você vê o rumo que está tomando essa negociação dentro do âmbito do governo, o rumo que a própria esquerda está tentando se organizar através do próprio sindicato, chamando os parceiros para pensar juntos uma forma de colocar na rua a campanha do Petróleo é Nosso de novo? Olha, Candal, a sua colocação é extremamente pertinente, mas eu queria, no gancho que o Heitor falou ali sobre que o nacionalismo tem que vir também conjugado com o social. Um dado histórico também, Heitor, que eu queria acrescentar, é que a recuperação da Europa se deu também através da reforma agrária. Na Europa não tem latifúndios, porque os Estados Unidos e o Ocidente estavam preocupadíssimos com o avanço do socialismo. Então, inteligentemente, eles diziam que nós temos que chegar antes do social do que os comunistas. Então, foi não somente o Plano Marshall que injetou lá cerca de 6 bilhões de dólares da época, que hoje corrigido seria alguma coisa tipo assim, alguns trilhões, talvez chegasse a trilhões, mas também o programa de alfabetização e esse que o Heitor citou aí da reforma agrária. Então, aqui no Brasil, as nossas elites são extremamente anacrônicas, reacionárias. Por exemplo, aqui, quando se pensou em aumentar a licença maternidade, companheira Fátima, de 2 meses para 3 ou para 4, que está hoje na Constituição, o teto caiu. Então, esse é um dado que a gente esbarra. Mas, colocando essas ilustrações em cima do tema que o Heitor tão bem abordou, de como é que inteligentemente a gente pode avançar em termos de felicidade da humanidade, trazendo avanço social, eu queria colocar um problema aqui da geopolítica do petróleo, Heitor. Me preocupa muito a situação da Petrobras hoje. Então, nós temos o campo Tupi, uma grande descoberta, maravilha. O Júpiter, ou qualquer nome que se dê. Mas o Candal, esses campos são do povo brasileiro, considerando que a Petrobras tem no Tupi 65%. As ações da Petrobras, 40 milhões, 40%. O seu Fernando Henrique colocou a um preço que também se discute muito, na época que foi vendido, com o garoto Pelé fazendo papel de garoto propaganda, o nosso rei Pelé. Então eu queria, Heitor, que com a sua sabedoria e os estudos nacionalistas que a EPET faz profundos, qual a saída, de que maneira a gente pode corrigir a desgraça que Fernando Henrique fez para renacionalizar a Petrobras? E também fica a pergunta que o Abílio também colocou: a gente deve exportar produtos acabados, industrializados, ou petróleo bruto? Ou seja, a gente deve exportar. O que é melhor para um país? Exportar derivados, que agrega mão de obra brasileira. Então, como é que você vê isso de em vez da Petrobras procurar se renacionalizar, fica comprando Ipiranga e outras cositas mais?
Bem, o problema é interessante, porque efetivamente nós temos a impressão de que a sociedade, e ela é levada pela grande imprensa, a grande mídia, de pensar que o petróleo só serve como combustível. A pior aplicação do petróleo, a aplicação mais pobre do petróleo é como combustível. O pessoal não sabe que mais de 60%, 70%, 80% do que eles usam dentro de casa, na sua roupa, nos seus sapatos, no seu imóvel, é petróleo. Grande parte de um automóvel é feito com petróleo, além do combustível, dos derivados. Então o problema é o seguinte: o petróleo tem que ser utilizado o menos possível como combustível e o máximo possível na petroquímica. Esse é um problema. Um outro problema levantado aqui é o seguinte: o Brasil não tem condição de controlar as multinacionais estrangeiras. Vejamos o seguinte: a negociata desses leilões. Uma firma muito interessante brasileira, muito chamada Odebrecht, conseguiu um bloco num dos leilões, dos primeiros leilões feitos pela ANP. E esse bloco deu petróleo, porque a Petrobras, estudando a geologia da história pela Petrobras, já dizia que havia grande possibilidade de petróleo. Deu. O que é que fez a Odebrecht? Vendeu o campo para a Shell. E a Shell está exportando diariamente 70 mil barris por dia de um óleo leve. E qual é o controle da ANP? O que é que a ANP presta para a sociedade brasileira do que é o destino desses 70 mil barris de petróleo diariamente que é exportado pela Shell? Heitor, como é que você sabe que são 70 mil? Você está lá medindo? No meio do mar? No meio do Oceano Atlântico? Aí é que eu quero saber quem é que mede isso, porque essa informação é dada pela Shell. E a experiência da Argentina nos deixa muito preocupados, porque quando a Repsol, que é uma empresa do segundo time das empresas de petróleo, não é do primeiro não, o primeiro time só tem 4 empresas anglo-saxônicas, ela comprou a preço de banana a YPF Argentina, ela explorou predatoriamente os campos de petróleo da Argentina, deixando hoje a Argentina como uma importadora de energia, de petróleo e gás. Então o problema é o seguinte: nem para vender para o Brasil, a ANP está preocupada com a Shell. E quem é que impede, como você disse, quem é que mede essa produção? E se a produção está sendo predatória na Shell, na possibilidade de se tomar esse campo da Shell? Ele tem interesse de explorar o máximo possível, porque não sabe o dia da manhã. Eles não sabem o dia da manhã. No mínimo deve estar saindo o dobro ali. Então, né? agora o que é que acontece? Sandal, isso você que falou, hein? Não, estou levantando a possibilidade. Então, Ninguém sabe contando. O que nós temos em primeira mão, como medida preliminar, pressionar o presidente da República para suspender todos os leilões. Como ele tirou 41 blocos, tira todos. Não tem mais leilões, segundo a argumentação que eu sugeri aqui. Segundo lugar, mudar a lei e fazer uma lei que defenda os interesses nacionais. O petróleo não tem condições de aumentar a produção de petróleo, porque petróleo não se fabrica. Petróleo não é mágica, petróleo não sai por decreto. A geologia do petróleo não tem mais. O mundo praticamente foi todo já estudado. São mais de 100 anos que se estuda a geologia do petróleo. Os Estados Unidos chegou no pico do petróleo na década de 70. A produção dele continua caindo e é freada pelo governo americano. Não deixa produzir. O Mar do Norte, que é uma reserva recente, em 2002 chegou no pico. A Inglaterra está começando a importar petróleo, passando a ser importador de petróleo. Como é que nós vamos vender o nosso petróleo, ou dar nosso petróleo, ameaçando as gerações futuras? Futura, minha gente, daqui a 10, 15 anos. Não é futura de 200 anos, não. É futura à nossa vista. De modo é o seguinte: é um crime de lesa pátria continuar com os leilões. Então, a primeira providência é suspender todos os leilões. 88 leilão em qualquer leilão. Não tem mais leilão. O Brasil não precisa de leilão. Perfeito. Heitor, vamos fazer umas contas rápidas aqui. Quanto que a Shell pagou por esse campo que está produzindo 70 mil barris por dia? Eu não sei. Quanto é que esse filho do... Esse agora que se tornou grande Eike Batista, que é filho de qual ministro? Eliezer Batista. Eliezer Batista, ministro lá na ditadura militar, né, nas privatizações da Vale do Rio Doce. Parece que antes de privatizar, o filho dele ganhou uma mina de ouro, né, que entrou no processo de privatização, e hoje é um grande empreendedor de petróleo. Ele gastou quanto nesse leilão? 1,5 bilhão?
É o que saiu na imprensa, né? 1,5 bi ou 1,5 bi, né? 1,5 bi, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 70 mil barris por dia, vezes $100 o barril. Pois não. 70 mil vezes $100 o barril dá 7 milhões por dia. Por dia. 7 milhões por dia vezes... Vamos supor que não funcione os 365 dias. Tem lá as paradas. 300, né? Vamos colocar mais 2 zeros aqui. 21. Seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Então, por ano, são 2 bilhões e 100 mil só de um campo, Heitor. 2 bilhões e 100 mil por ano que está indo embora. Está indo embora, porque se fosse a Petrobras que estivesse produzindo, pelo menos a metade de 25%, iria embora, o resto ficava no Brasil. Porque a Petrobras, de cada 1 bilhão que a Petrobras tem de lucro, desse 1 bilhão, metade do lucro é do acionista norte-americano, que o Fernando Henrique Cardoso disse que não ia privatizar a Petrobras 100%, mas privatizou a metade. Então, assim, metade do lucro da Petrobras é remessa do lucro para o exterior. Só que nesse ponto o governo Lula determinou que a Petrobras reinvista o máximo possível que as sociedades anônimas possam reinvestir do seu lucro. Então não vai 500 milhões para fora de cada bilhão produzido. De cada 1 bilhão de lucro, 750 milhões são reinvestidos, sobra 250 milhões. Desses 250 milhões são 125 milhões que vai para fora de remessa de lucro posterior, que é o lucro do acionista. Um outro detalhe... O que poderia ser feito com essa grana aí dentro do país, hein? Eu não sei, eu acho que ele daria para construir moradia popular, resolver o nosso problema de saneamento das grandes cidades. Com esse campo de petróleo de 1 ano, resolvia o problema de saneamento das grandes cidades. Dava para poder colocar, empregar a população no sistema de segurança, ao invés da população ter que se empregar como trabalhador do esquema de traficante, entendeu? Dá para fazer muita coisa. Agora, o que está acontecendo com esse dinheiro? Está enriquecendo a Shell. É a Shell, né? Shell. Vai lá para a Inglaterra nessa grana toda aí. O mais interessante dessa política de petróleo que vem de Fernando Henrique Cardoso está sendo mantida é que o grupo que mais conseguiu ganhar leilões de áreas de blocos de petróleo, o segundo grupo, é um grupo do centro que não tem nada em petróleo. Ele é dono de cassinos na Argentina. Ele entende muito desse jogo, desse jogo eletrônico, como é que chama? Cassino é lavagem de dinheiro. Quem é que vai lavar dinheiro em cassino? Então o problema é o seguinte, ele é dono de cassino. A experiência dele é um grande dono de cassino na Argentina, que não é proibido o cassino lá, e desse jogo que a polícia anda aprendendo aí. Videobingo. Esse homem, esse cidadão é que comanda um grupo que comprou no leilão a maior área de petróleo. A área maior de que, eu não sei exatamente, porque eu não tenho de qual esse número, tem lá nos meus papéis. Muito bem. O Eike Batista, a experiência dele, pelo menos formal, é com mineração de ferro. Não tem nada com petróleo. Mineração de ferro? Mas a elite facilmente cooptada, o que aconteceu com esse cidadão? Cooptou dentro da Petrobras 3 ou 4 colegas nossos, altamente experientes na EIP, e contratou esses cidadãos. Possivelmente ameaçou contratar outros e montou possivelmente um esquema de informações. Você está me entendendo? Então esse cidadão que estudou todos os campos de petróleo é um geólogo muito competente. Esqueci o nome dele. É tão incompetente que eu esqueci o nome dele. É o Frank? Milton. Não, que Milton. Isso foi que já era. Bacócoli, não? Não, isso já é aposentado, era da ativa, saiu agora da Petrobras. Estrela? Não, Estrela não. Estrela gente séria. É o diretor que defendemos, que continua um bom brasileiro. É o seguinte, o que é que ele vai fazer? Possivelmente irá fazer a mesma coisa que a Odebrecht fez. Ele funciona feito um laranja, ele compra, porque esse homem ficou com tanto, de onde ele arranjou tanto dinheiro para comprar milhões e bilhões e bilhões de investimentos? Esse não é dinheiro que não é dele, ele certamente é um testa de ferro dos grupos multinacionais.
Então o que acontece é o seguinte, essa é a situação, não tem experiência de petróleo, mas eu vou contratar a AB, contratou 1.000 caras, mas se eu descobrir, contrato uma gente. É assim que se desenvolve a indústria de petróleo. Então isso é um bando de aventureiros. E a ANP, como uma agência a serviço das multinacionais, entre esses aventureiros. E agora a argumentação que poderá vir não terá nenhum fundamento real, porque é a mesma argumentação da década de 40 e de 50. O Brasil, qual era a argumentação na década de 50? Defendida por um herói nacional da época, chamado Marechal Juarez Távora, que o Brasil não tinha recursos financeiros, que não tinha recursos técnicos, que não tinha recursos, não tinha indústria para montar uma indústria de petróleo. Nós vencemos com a nossa tese que o Brasil vai ter que conseguir ter dinheiro, vai ter que conseguir de formato técnico e vai ter que montar uma indústria. E a Petrobras chegou ao poder, a sexta potência, como diz a imprensa hoje, à custa de dinheiro brasileiro e de técnico brasileiro. Porque o Brasil tem condições de ser uma grande potência se as classes dirigentes concordarem. Portanto, é necessário se criar uma contra-elite para tirar o Brasil desse buraco. Você concorda, Billy? Veja só, então eu estava falando ali nessa questão dos cassinos comprando campos de petróleo, fazendo essas contas que envolvem petróleo, são tantos zeros que nós nos perdemos, né? A produção da Petrobras, arredondando atualmente, Heitor, está o quê? 2 milhões de barris por dia. Então, vezes $100 o barril, dá 200 milhões de dólares por dia. 200 milhões de dólares por dia. Então, veja só quanto dinheiro que jorra de petróleo aqui no Brasil. E com o $1 milhão por semana. Com o financiamento privado das campanhas, essas multinacionais têm muito dinheiro para financiar muita campanha de muito político safado. Há uma coisa interessante na democracia formal do Brasil, é um negócio esquisitíssimo. A sociedade precisa descobrir esse negócio. Vocês sabem que o Senado da República, ele é formado por 81 senadores. Cada unidade da federação tem direito a 3 senadores. Você sabe que 1/3 do Senado nunca recebeu um voto? Heitor? É filho, é irmão, é mulher, é parente, é a cozinheira que coloca, é o financiador da campanha. E agora o caso do Lobinho. Do Lobinho. E anteriormente o caso... Porque o Lobinho lá na lenda é um Lobinho bom, né? O caso de um senador que realmente é um espetáculo no Senado, chamado Wellington Salgado, mineiro, suplente do Costa, que é o ministro das Comunicações, nunca recebeu um voto na vida, mas disse que foi o financiador do Costa e entrou como suplente. Heitor Pereira. Isso quando não tem os filhos. O ministro, o atual ministro da energia, que de energia só entende ligar e desligar o interruptor, que nunca falou em energia na vida dele, que é o senhor Lobão, o filho dele é o senador, é o suplente. Antônio Carlos Magalhães, o filho dele é o suplente. O outro fulano lá, a mulher dele é o suplente. O outro lá, o sobrinho é o suplente. Sem ter recebido um voto. Que população brasileira essas personagens estão representando? Isso é uma vergonha. Estão representando fortunas familiares. Você tem que sempre colocar um parente para cuidar da capital da família. Olha, eu queria dizer o seguinte, que já saiu aqui naturalmente o tema do próximo debate, da próxima mesa redonda, que é, naturalmente, depois dessa discussão toda, é a reforma política, né? Financiamento público de campanha. Então, eu quero fazer um comentário com o Heitor aqui. Veja só. O nosso Senado é uma das 2 câmaras do parlamento nosso, né, que é bicameral, Senado e Câmara. O nosso Senado, no final do ano passado, no apagar das luzes, um projeto de lei do senador Tourinho, DEM da Bahia, antigo PFL, aprovou essa tal lei que tirava todos os gasodutos da Petrobras de um dia para a noite, que a Câmara reviu e deu uma boa melhorada, diga-se de passagem. O presidente da comissão é um deputado, Max Rosman, do PMDB do Paraná, que se declara capitalista. Até ele brincava com a gente. Vocês vieram aqui de novo defender as ações das velhinhas do Texas, porque as ações da Petrobras que foram vendidas lá foram compradas pelos fundos de pensão, principalmente dos texanos. Foi vendido na Bolsa de Nova York, mas é o pessoal do Texas que arrematou a maior parte das ações.
mas ele era um cara bastante transparente, tratou... A família Bush é do Texas e trabalha falando do Max Roseman, lá deputado do PMDB do Paraná. Tratou os representantes da EPET, representantes do sindicato, da mesma forma que tratou o presidente da Petrobras, da mesma forma que tratava os lobistas das multinacionais do gás, que dominam lá, a Dominaseg aqui no Rio de Janeiro, domina a distribuidora de gás lá em São Paulo, com gás, nos tratou com o maior respeito possível. E conseguiu-se, abriu o debate, a IPET foi convidada para audiência pública, o Sindipeto foi convidado para audiência pública, a FUP foi convidada para audiência pública. As nossas ponderações foram levadas em consideração, melhorou bastante aquela tragédia que foi aprovada pelo Senado. O Senado também aprovou, no final da legislatura passada, toque de caixa, a reabertura de todos esses cassinos eletrônicos no Brasil inteiro. E já está lá na Câmara Federal e já foi aprovado na Comissão de Justiça e Redação. Mas ficando no Senado. Esse Senado que manda reabrir os bingos, lavanderias de dinheiro sujo de sangue do tráfico de drogas e do tráfico de armas, que aprova uma lei do gás que surrupia todos os gasodutos da Petrobras numa tacada só, que cria essa pandemônia em cima da CPMF, que agora rediscute orçamento, o que corta, o que não corta, não sei o quê. Esse Senado, se ele fosse literalmente fechado, deixasse só a Câmara, o Brasil perderia ou ganharia, Heitor? Olha, eu acho que o Senado, a essa altura, ele se torna uma verdadeira excrescência. Por essas informações que você está dando, que está toda na imprensa, só não lê quem não quer. Sobre os bingos é um editorial da Folha de São Paulo. Pasme, para a Folha de São Paulo atacar o Senado é porque está cheirando muito mal. Então o problema é o seguinte, e com essa lei eleitoral, que é preciso ser totalmente, tem que acabar, no mínimo, se não fechar, só acabar com o suplente. Porque o suplente não recebe um voto. Fecha o Senado, então, deixa a Câmara de Deputados. Na Câmara de Deputados a gente tem acesso. Agora, quando a lei do gás voltar para o Senado, duvido que a gente tenha o acesso que teve aos deputados que se nós tenhamos, vamos ter com o Senado. Também eu não sou contra nem a favor, muito importante. Acho que o Senado não é uma entidade que pode ser dispensável. Muitos países não têm Senado. E funciona. A maioria não tem Senado. O Senado é um negócio muito antigo, do tempo da monarquia, etc. Que era um Senado diferente. Do Império Romano. Na verdade, não é um presente que se dá aos mais velhos políticos, né? Os 8 anos de mandato. Senado é aquilo que na época do Império Romano conspirou para tacar a faca nas costas de quem mesmo? Até tu, Brutus. E o Senado, se você quiser, o Senado romano, e o César que nomeou o senador o seu cavalo, Calígula. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, dessa mesa redonda, cujo convidado foi o ilustre engenheiro Heitor Manuel Pereira, engenheiro civil, 52 anos de Petrobras, presidente da EPET. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer aqui uma pequena propaganda, mas que é grande, né, no seu propósito, que é o pré-lançamento e o debate do vídeo A Grande Partida, Anos de Chumbo, baseado no livro homônimo de Francisco Soliano, que também abrilhanta essa mesa aqui. A exibição será feita na Tenda das Tendências Artes Visuais durante o evento do Dia de Mobilização e Ação Global do Fórum Social Mundial, que acontece no próximo dia 26, nesse sábado, a partir das 9 da manhã, ali no Parque do Flamengo, na altura do Hotel Glória. Portanto, não percam, vocês internautas que estão nos ouvindo, esse lançamento fantástico desse trabalho, A Grande Partida Anos de Chumbo, pré-lançamento e debate do vídeo que foi baseado no livro homônimo de autoria de Francisco Soliano. Está dado o recado. Eu gostaria de deixar aqui o microfone desta Rádio Petroleira à disposição do engenheiro Heitor Manuel Pereira para suas considerações finais. Por favor, Heitor. A minha consideração final é apenas informar o que é a IPET. A IPET congrega os funcionários de nível universitário, da ativa ou aposentado, do sistema Petrobras.
o nome de Associação de Engenheiros, porque era um nome histórico, conhecido, era como uma verdadeira marca. E como a empresa é uma empresa fundamentalmente de engenharia, e no momento que foi fundada a associação, 90% dos funcionários de nível universitário eram engenheiros de diversas especialidades, ela tomou esse nome. Hoje, depois de várias alterações no seu estatuto, ela congrega médicos, advogados, contadores, assistente social, enfermeiro, todo o pessoal que tem nível universitário na Petrobras, no sistema Petrobras, fazem parte do nosso quadro social. Atualmente ele está um pouco reduzido, tem 4 mil sócios. Muito obrigado pela sua participação, engenheiro Heitor Manuel Pereira, presidente da EPET. Participaram dessa mesa redonda o diretor Abílio Tosini, deste Sindipetra RJ, que também vai fazer uso com as suas considerações finais. Só fazer o que eu acho que é importante como resumo desse programa. Você brasileira, você brasileiro, tem que se conscientizar. Os que ainda não estão conscientes que ser brasileiro não é torcer pela nossa seleção na Copa do Mundo, não é torcer pelos nossos atletas ganharem medalhas nas Olimpíadas, é no dia a dia vigiar as riquezas do seu país contra esses piratas de plantão. Também participou dessa mesa o companheiro desse sindicato, Sindipetra RJ, Francisco Soriano. A saudação ainda é no sentido de que o Heitor faça desse microfone a extensão lá de outras vias que ele tem de divulgar esta bandeira nacionalista, que tanto a gente precisa realmente de soldados como ele. Se o Brasil hoje ainda é dos brasileiros, face à presença na vida pública, ele que foi vereador, o vereador mais novo do Brasil, quando ele foi vereador em Recife. É preciso que se diga isso. Então, nos honra, Heitor, nos enriquece bastante a sua presença aqui, e diga a todos os companheiros da EPET que a casa aqui continua sendo também deles. Também a contribuição da nossa jornalista da Agência Petroleira de Notícias, Fátima Lacerda, com as suas considerações finais. Apenas reforçar o convite para o dia 14, para todos os brasileiros e brasileiras que querem engrossar a nossa campanha contra os leilões do nosso petróleo e gás, 17h30, 14 de fevereiro, Avenida Passos 34, aqui no Sindipetra RJ. Com apoio na técnica do André Cunha, estamos nos despedindo, convidando você para a nossa próxima mesa redonda. Eu sou Nato Sandal e a gente se encontra na próxima mesa redonda às quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas. Essa foi mais uma realização da Rádio Petroleira. Música, informação e prestação de serviços.